É o líder e aí não há como negar, né? A força do trabalho do Abel. Ontem o Palmeiras e São Paulo, o gol foi no último minuto, mas o Palmeiras buscou o gol o jogo inteiro. Quem que viu o jogo, roda pra gente aí, pra gente vendo, enquanto a gente vai falando, tem mais só o gol, que é no instante final, a jogada. Agora vai ter o gol. É agora? Não. Não é agora nada. Disseram que era o gol. Agora é o gol. Agora é o gol. Agora não vai ter. Mas é que a jogada eu queria chamar a atenção do gol do Roque, é o terceiro em 3 jogos que ele tinha feito. Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, de um jogador brasileiro. Contra o Palmeiras, já nem sei mais, são tantos milhões, já nem me lembro mais. E ele começou a jogada, ele brigou pela bola, ele fez a finta, ele entrou no segundo tempo, ele faz o cruzamento, a finalização e depois ele aparece. Ele rouba do Ferrarese lá na lateral, o Ferrarese briga, mas ele vai e chuta. Ele consegue passar pro Felipe Anderson. É uma grande defesa, inclusive, do goleiro do São Paulo. Mas ele bateu pra frente e tal. Primeiro você tem que tentar defender. Mal pôde chegar na bola. Mal pôde chegar. E aí ele muito feliz. Terceiro gol, como você disse, em 3 jogos. E aí a gente já começa a pensar, hein? Já pode brigar pra 9 da seleção? É mais um nome aí. Ele é muito bom jogador. Eu vi esse garoto nascer no Cruzeiro. Quem lançou ele, eu falei na outra vez aqui, foi o Vanderlei Luxemburgo, acho que com 16 anos. O jogo Cruzeiro, a gente estava disputando a Série B, eu estava com o Vanderlei no Cruzeiro, e o Vanderlei colocou ele entrou aos 18, saiu aos 36. Ele deu tanto pique que ele cansou, ele morreu. O Vanderlei chamou ele, tirou ele, abraçou ele, disse, vambora. Afogou, o garoto afogou com 16 anos. Esse garoto, ele joga muito, ele foi injustiçado no Barcelona. Eu acho que ele foi mal joga muito. Ele joga muito, é um bom garoto, olha, um profissional. Eu vi com 16 anos, quando eu vi no Junior, eu falei, Vanderlei, vem olhar comigo um jogador. Ele olhou e disse, gostei, é jovem. E eu falei uma coisa pro Vanderlei, meu professor, eu falei, se tu não colocar, alguém vai colocar. Esse é jogador. Baita profissional, um garoto do bem. Tô te falando, o Barcelona não aproveitou esse garoto. Mas ele tá aí com as portas abertas para fazer o papel dele, vai que o Ancelotti gosta. E ele tem que pensar, Galvão, muito jogador. Quem é o jogador titular? Galvão, quem é o jogador titular hoje da seleção brasileira? Não tem, Galvão. O Brasil não vem jogando bem. O Brasil não tem a dúvida. Você vai falar do Rafinha que tá bem. Todos os jogadores estão bem nos clubes, mas na seleção não tem rendido. Aquilo que o Mauro falou. Não, mas camisa 9. Já há algum tempo que não tem esse cara. Não é porque o Pedro estava mais. A gente está esperando o Pedro. É o Pedro que vinha da Copa. É o Pedro ainda, é o grande mas candidato. É o Pedro, mas essa característica que o Ancelotti quer, a gente não sabe. Exato. E você acha que dá para ele brigar pela seleção? O Vitor? Com certeza, cara. Eu concordo aí que ele foi mal aproveitado lá no Barça. Pra sorte do Palmeiras e do Abel, né? Porque, de fato, é um puta jogador. Tá em choque. Gol do Vitor Roque, né? Tá o quê? Tá em choque. Gol do Vitor Roque. Fazendo trocadilho, Galvão. Isso daí é o que os caras falam nas redes sociais, Galvão. Mas fala como? Como é que tá fala? Em choque? Tá em choque? Gol do Vitor Roque. Gol do Vitor Roque. Choque do Vitor Roque, rimou, tá certo. Tá bom. Valeu. Mas o Palmeiras impressiona, né? O time do Palmeiras é muito Pode ser consistente. difícil, mas é aquele time firme, muito bem dirigido pelo Abel. E aquele time firme tá sempre, ou ganha ou tá brigando. Tem Cabeça fria e consistência. coração quente. Tem consistência, é um time que marca bem, que aperta, o time tem uma bola alta muito boa, ele é muito bem treinado, esse time. Galvão, você quando vê o time do Palmeiras jogar, você pensa, esse time vai chegar em qualquer competição. Ele joga na Libertadores, no Campeonato Paulista. É aquela maneira de jogar. Isso é o treinador. O único com 100% de aproveitamento na Libertadores. O único. Hoje é o líder geral. Falcão falou muito bem. Ele teve uma queda, veio, ele ajeitou de novo o time, foi aumentando, foi ajeitando. Hoje o time está encorpado. Olha que esse campeonato... Fala. E o crescimento do Palmeiras vem depois que aproveitou a base. Essa base do Palmeiras é um trabalho magnífico. Se gasta milhões para contratar esses garotos jovens, mas o trabalho que a base do Palmeiras faz, e isso vem na chegada do Vanderlei, do nosso amigo Vanderlei. Cara, se gasta milhões, mas do ano passado para cá vendeu 1 bilhão. É isso que eu tô falando. Pensa no Hendrick e no Estevão, você já pagou tudo. É o nosso amigo João Paulo, que está lá no Palmeiras, um baita profissional. Agora, quer ver uma coisa? O campeonato, às vezes, ele apronta umas surpresas. Vocês estão vendo ali, ó. A tela tá ali, o Igor, o Falcão tá falando no telefone com o Ancelotti. Falando do Vitor Roque. Ó, dá uma olhada aí no futebol brasileiro. Tá em choque, Ancelotti. Olha só, o primeiro lugar
O primeiro lugar é o Palmeiras. Segundo lugar é o Flamengo. Terceiro lugar é o Bragantino. E o quarto lugar é o Cruzeiro. Isso. Olha os 3 próximos jogos do Palmeiras. É interessante Olha só o que... não se espera. Olha, pô, Falcão, olha ali para você ver a tabela ali. Eu estava olhando aqui, lembrando o primeiro nome daquele ponta direito do Barcelona, que é o segundo nome dele é Lamine Yamal. Aquele hoje é o maior jogador de futebol do mundo. E fiquei olhando o Estevão agora. Não tem nada igual. Fiquei agora olhando o Estevão, né? Tem uma cara gris, mas não parecido. O Estevão tá indo pro Chelsea, né? É, mais um parecido. Depois do Mundial Aquele de Clubes, guri ele vai Yamal pro Chelsea. aquele é um Mas fenômeno. olha só o campeonato tá pronto. O Palmeiras é primeiro, o Flamengo é segundo, o Bragantino é terceiro, o Cruzeiro é quarto. Agora, dia 18, o Palmeiras joga com o Bragantino, no dia 25 joga com o Flamengo e no dia 1º de junho joga com o Cruzeiro, ou seja, por aí ele tá jogando com o que hoje é o terceiro, depois o que é o segundo, depois o que é o quarto. Olha que pega, gente. Na cabeça do torcedor do Palmeiras tá assim, mas também se ganha os 3, vai embora. Faz uma grande gordura, porque aí vai parar daqui a pouquinho por causa do Mundial, Mas são né? 3 jogos duros. Não, são para os outros também, né? Para Bragantino, para o Flamengo e para o Cruzeiro. O Palmeiras não tem jogo fácil. Mas eu pedi colocar assim, você pediu que a gente colocasse isso. Isso é porque impressionante. É uma surpresa da tabela. Com né? certeza, com certeza. Vamos ver se vocês acham que o... Deixa eu fazer uma maldade com vocês aqui. Vai. Desses 3 jogos, quantos o Palmeiras ganha? Bragantino em casa, como é que é? Em casa, fora? Como é que funciona ali? Faltou colocar Bragantino isso. em casa. Bragantino Deve ser fora. Bragantino é fora. Flamengo em casa e Cruzeiro fora. O Flamengo é em casa e o Cruzeiro é fora, é isso, gente? Bragantino Então, em pela Bragança, lógica, pô. o Flamengo ganha, Casa. né? Pela lógica, né? Em casa. Flamengo só o Flamengo em casa e os outros 2, o Bragantino e o Cruzeiro fora. Olha o Cruzeiro que é em BH. Quem se arrisca? Eu deixo gravado aqui para daqui a 4 Eu programas a gente arriscaria falar. 5 pontos, tá bom. Não tá ruim, não. Depois sabe quem vai falar disso? Porque não. Dia 2 porque eu não vou estar no programa do dia... Tá pronto já, Mauro, para apresentar o programa aqui? Beleza, né? Tá tudo ensaiado, tudo bacana, né? Não, o programa vai ser de improviso, porque é no dia que o Ancelotti dará a lista. Nosso programa vai ser só a lista. Dia 26, Você vai ter que mandar um palpite gravado, né? Gostei desse, não gostei daquele. Mas Falcão vai estar aqui Mas com o depois ele Ancelotti. pode ir embora. Falcão vai estar aqui com a gente ou com o Ancelotti? Tem que estar presente. Aí eu não sei. Aí. Aí eu não sei. Aí só o futuro nos dirá com quem. Eu queria que ele estivesse com o Ancelotti, Ninguém, porque todo mundo esse enrolou, cara ninguém é vai se fundamental. arriscar quantos jogos o Palmeiras ganha desses 3? Acho que ele não perde. De nenhum dos 3. Mas eu acho que o grande jogo é Flamengo e Palmeiras aí. É um grande jogo, São sem os dúvida dois, nenhuma. os dois mais... Nessa luta, como teoricamente deve ser no segundo turno também, né? Aí é Eu Flamengo e também, quem Palmeiras, vai cresceu Palmeiras e Flamengo. muito foi o Cruzeiro. Muito. Muito. Esse Caio Jorge, aí, o centroavante, cara, Rapaz, sabe quantos anos ele tem? 23. ele teve uma lesão grave na Juventus e voltou, tá numa facilidade Tem de jogar a 23 bola. anos, cara, a pancada que ele bate pro gol. Galvão, a velocidade olha que eles quantos atacantes de 23 anos. Esse que a gente tá falando para a seleção brasileira. Falcão, nenhum time, nenhuma seleção do mundo, nenhuma, tem bons jogadores, tem tantos atacantes de 20 a 25 anos como o Brasil tem, Galvão. Não tem. França não tem, Dos que Itália estão não lá tem. fora e dos que estão aqui. Não, ninguém tem. Em compensação, nós não temos as defesas que eles têm. Tá. Mas vamos arrumar a casa. Não é verdade? Jogo compactado. Aprendi isso aqui. Lembrando que entre esses jogos, o Palmeiras faz 2 pela Libertadores e 1 contra o Ceará pela Copa do Brasil. Pra você ver como é que é o calendário. Mas esses 2 pela Então Libertadores, é um jogo Flamengo aqui, também, o o Palmeiras já está classificado da Sim, Libertadores. mas vai querer Esses ser o dois ele dá pra primeiro, montar, não, vai né? querer ser o time primeiro, misto, Mauro. Ele quer ser o primeiro. Mas ele quer ser o primeiro em Claro. pontuação, para ter a vantagem. Sim. Eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: quarta-feira passada, esta carcaça velha e obesa estava no Paraguai. Eu disse a vocês que tinha sentido o ambiente diferente, jogadores com brilho nos olhos, a questão do Paulinho, que ele estava preparado para jogar 35 minutos, já avançou, já jogou 60, tá? E essa comemoração que nós vimos ontem, ela significa exatamente o que eu estou dizendo. Existe sim um clima, um ambiente diferente. Por quê? Porque daquele time campeão da Libertadores de 2021, restaram no elenco, né, o Mike, o Veiga, o Rocha, o Everton, o Gomes e o Piquerez.
São 6 jogadores. Então houve uma mudança grande no elenco de lá para cá. Claro, são 4 anos. O Dudu está fazendo sinal que não. Quem mais? O Eduardo. Boa noite. Boa noite. O Flaco não tá. O Flaco chega em 2022. Mas quem falou Flaco? Eu não falei Flaco. Você falou o último. Falei nada. Não? Não falei Flaco. Não? Já começou, já, tchau. Já começou errado, já. Pô, impressionante, que mala, velho. Pelo amor de Deus, eu não falei Flaco. Eu falei Marcos Rocha, eu falei Mike, eu falei o Everton, eu falei Gomes, falei Piquerez e tá faltando um. E o Veiga. Quem falou Flaco? Muito bem, Piquerez jogou, filho. Jogou a final, certo? Então vamos que vamos. 2021 o Piquerez jogou. Tanto que o Scarpa jogou de lateral e o Piquerez jogou de zagueiro. Não foi o Vina. Final, Palmeiras e Flamengo em Montevidéu, a maior alegria da minha vida, certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que está acontecendo, né, uma coisa que a gente sente, mas não vê. E domingo, ontem, na Arena Barueri, a gente conseguiu ver a união dos jogadores e a comemoração. Se você se incomoda com a comemoração dos jogadores do Palmeiras, o seu coração é de pedra. Ou você tem inveja, ou você tem dificuldade de entender o que o outro está fazendo. Olha, Patrício Eurico, você foi ao estádio, eu queria te ouvir sobre relação com torcida, público na Arena Barueri. A Patrícia, que por exemplo, ela tem a chave da cidade, né? Ela chega em Barueri, entra e sai a hora que ela quer, e estaciona onde quer, e é bem conhecida lá na cidade. Me conta, o que foi que você viu lá da relação do Palmeiras com a torcida? Massa, foi um jogo bem diferente. O que você falou do sentimento, tem uma expressão na psicologia que se chama o dito não dito. Você não precisa falar para saber o que realmente é. E foi o que aconteceu ontem. Ontem o clima estava muito bom, parecia aqueles velhos tempos, eu vou até mais longe, os velhos tempos de Parque Antártica, que eu ia com meu pai quando eu era pequena, que tive diversos jogos marcantes na minha vida, muito por conta dessa atmosfera que envolvia o Parque Antártica. E ontem me lembrou muito, né? Eu fiz um vídeo que a gente até subiu na nossa página do Instagram, que eu consegui captar algumas reações dos jogadores dentro de campo, e isso, de uma forma imediata, ela contagiava a torcida. Então, a gente viu uma Arena Barueri próxima aos 90 minutos do time, apoiando o time, cantando com a alma, vibrando com o coração. Então, eu acho que isso foi extremamente benéfico para o Palmeiras. Eu acho que ficam alguns recados também. Eu acho que, como eu falei, inclusive, nesse vídeo do Instagram, eu acho que quando o Palmeiras está com seus 5 pilares unidos, enquanto presidência, diretoria, comissão técnica, elenco e torcida, eu acho que a caminhada, ela pode... ela não muda, ela ainda é difícil, mas o fardo, ele fica mais leve, né? Então, eu gosto muito desse clima, e inclusive já falei no meu canal, em algumas lives que eu participei, quando estava aquele clima mais hostil, que é o que é mais visto no Allianz Parque, isso... o único sentimento que me causa é tristeza. Eu fico triste porque eu sei que esse não é o carimbo do Palmeiras, sobretudo da torcida do Palmeiras. Então, ontem realmente o que eu vi vai ficar marcado mesmo, e a questão da comemoração, eu acho que tem sim que ser comemorado. Foi sim uma vitória muito grande. O Palmeiras passou por algumas dificuldades durante o jogo. Eu acho que a gente vai entrar mais para frente na live, né, nessa questão campo-bola, mas algumas coisas que eu captei também foram algumas mudanças no repertório tático do Palmeiras que eu achei muito interessante. Uma delas é não rifar a bola, né? Então entra nela já, Patrícia. Fala, o que você viu de tático diferente? Então, Massa, eu tenho visto isso já em alguns jogos, né? Mas acho que, como a gente conversou até off, né, das câmeras, acho que quando a gente está em loco, quando a gente está presente no campo, acho que a gente consegue ver algumas coisas que da televisão a gente não vê. E uma das coisas que eu tenho percebido e eu vi ontem foi
um repertório tático maior. O Palmeiras começou a abusar um pouco mais desse repertório tático. Já nesse começo aí de 2025, eu comecei a perceber mais no jogo contra o Sporting Cristal, fora de casa. E isso foi se aprimorando. Então eu vejo que, ora, o Palmeiras cadenciava um pouco mais a bola, depois ele usava muito os dois setores, segurava um pouco o Piquerez como terceiro zagueiro, e depois já liberava mais o Gia, e isso se alternava. Eu acho que a gente ganha muito nessa parte tática também com o Paulinho, que você trouxe aquela informação, ele até foi como titular, foi uma surpresa para mim, mas como eu falei, o que eu gosto muito do Paulinho é isso, é que ele se adapta ao jogo do adversário também, então ele jogando por dentro, ele consegue se adaptar ainda mais, né? Então a gente tem um ganho de força física, que eu acho que esse fator de rendimento, ele é muito essencial, sobretudo nesses tempos modernos aqui de futebol, com esse calendário super apertado e insano, e eu acho que ontem o que ganhou, você foi muito bem, Massa, foi a torcida e também esse fator de rendimento físico que deu, assim, que ficou muito evidente, muito claro e cristalino diante do São Paulo. E essa parte tática é isso, eu tenho visto esse repertório cada vez mais aprimorado dentro de campo, né? Então o Palmeiras consegue aplicar um repertório tático, diferentes formas de jogar durante os 90 minutos. Eu acho que isso tem sido muito benéfico para o Palmeiras. Uma coisa que eu também percebi, que eu já falei, eu acho que vale ressaltar, é que o Palmeiras não rifava a bola. Então, quando em tempos anteriores a gente falava muito, né, poxa, o Palmeiras cruza muito, é muito aquela bola longa, bola alçada na área. Ontem eu não vi isso, eu vi o Palmeiras com paciência, trocando, cadenciando, trocando passes. Claro, pecou um pouco nas trocas finais, é verdade, poderia ter aberto o placar mais cedo, mas eu acho que isso é muito positivo. Eu particularmente, aí eu tô falando uma questão minha, eu gosto quando o time não rifa a bola, tem paciência, troca passes, e foi o que eu vi ontem, Massa. E aí, Dudu, queria te ouvir a respeito do jogo, enfim, fala aí. Sem dúvida nenhuma, a Patrícia começa bem dizendo da variação tática, né, das escalações do Sporting Cristal. O Sporting Cristal, por exemplo, jogou sem lateral direito, e ontem, pela primeira vez depois de muito tempo, jogou sem o Facundo pela esquerda, né. E aí, quando ela fala realmente da alternância entre sair com os laterais ou deixar o Gia e liberar o Piquerez, isso não acontecia na época de Gia, o Gia nunca ficava ali, geralmente liberava o Gia, agora o Gia, uma das evoluções é essa mesmo, ele consegue fazer a linha de 3 para sair e libera o Piquerez, e eu acho que esse foi um dos pontos fracos do Palmeiras. Eu acho que o Piquerez sentiu a falta do Facundo, né? Eu sempre falo que às vezes a gente vai para análise individual, nós somos brasileiros, e é o vício, né, de fazer primeiro uma análise individual para depois ir buscar o coletivo, e o Palmeiras você vai ter que fazer o contrário. Você vai ter que fazer uma análise do todo, do conjunto, para depois ver o porquê que o jogador ali ou rendeu ou não rendeu. É um problema do jogador, é um problema tático. Eu achei que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo. É claro que era nítido, era fato que o São Paulo veio para travar o Palmeiras, tirar os espaços do Palmeiras. A escalação do São Paulo e para o próprio jogo era Ferreirinha mais 10, né? Vamos roubar a bola, tocar para o Ferreirinha e vamos ver o que vai dar. O Palmeiras é um time preparado para esse tipo de situação quando tem, porque o Palmeiras joga muito nos corredores. A escalação do Alan foi justamente para isso. Um dos pontos da evolução, na minha opinião, individual do Giai é que com as contusões e ter que ficar com o Giai, ter que contar todo o jogo com o Giai, porque praticamente ou você jogava sem lateral direito ou você joga com o Giai. O Abel coloca um jogador entre ele e o Estevão. Geralmente era o Felipe Anderson, agora é o Alan. Eu não gosto do Alan pela direita, porque tira uma qualidade do Alan. Mas, como o treinador do Palmeiras vê muito mais a parte tática, a importância da parte tática do que, às vezes, até a própria característica individual, ele tá com o Alan pela direita. Entre o Alan na direita e o Alan na esquerda, eu prefiro o Alan. Tô falando tudo isso porque ontem eu senti, durante principalmente o primeiro tempo, mais uma vez o Piquerez, quando ele era o lateral que tinha que descer, ele pegava na bola e não tinha ninguém. Por quê? Porque o Paulinho estava querendo fazer a mesma função, e aí eu acho que foi uma ordem do Abel, que ele fazia no Atlético Mineiro. Porque o Palmeiras precisava quebrar linha. Para quebrar linha com movimentação, o que fazia? Sai o Flaco, que está entre os dois zagueiros, para tirar aquela linha,
para o Paulinho entrar. Então, muitas vezes quem caía e estava ali de centroavante era o próprio Paulinho. Isso deixou, de uma certa forma, o Piquerez isolado. E o Piquerez começou a cruzar a bola, cruzar a bola, cruzar a bola. Ah, o Piquerez cruzou mal. Não sei se o Piquerez cruzou mal. Acho que ele insistiu no cruzamento. Mas não sei se ele cruzou mal, porque ele cruzava e estava cheio de São Paulino ali na área. Né? A defesa do São Paulo queria fazer exatamente isso. Os volantes do Palmeiras ontem, o Rios e o Moreno, não conseguiram dar aquela dinâmica de saída de bola e tudo mais. Então o Palmeiras era um time que se movimentava, era um time que estava com a bola, mas não conseguia dar o último passe. E aí o Estevão, bola para o Estevão e aquela tentativa. Mas mesmo assim o Palmeiras era um time perigoso perto da área ali. Tivemos também um azar, né? Acho que clássico se define em alguns detalhes. Com 1 minuto a bola passa na cara do Fux. Talvez se ele tivesse feito aquele gol e passa bem na cara do zagueiro, né? Talvez muita coisa poderia ter sido diferente. O Palmeiras poderia ter ganho com mais tranquilidade até um placar elástico. O que eu não gostei mesmo foi nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Acho que o time cansou. O Paulinho já não conseguia fazer mais essa inversão. Acho que aí o São Paulo conseguiu dar uma equilibrada no meio campo, né? E aí o Palmeiras ficou aquele jogo feio, aquele jogo travado, que foram os últimos 5, 6 jogos Palmeiras e São Paulo. Se a gente for ver realmente a qualidade dos jogos, dos últimos jogos Palmeiras e São Paulo, é triste de ver, né? E aí começam as substituições. Acho que antes tem 2 erros, né? As 2 chances do São Paulo são provenientes de erros do Palmeiras, um estourão lá pra frente, o Fux rebate errado, a bola acaba sobrando, existe a bola chega no Ferreirinha, o Ferreirinha deixou os caras na cara do gol, uma boa defesa do Everton, e depois uma saída equivocada do Gia, ele tenta cavar a falta, retomada rápida do São Paulo, né? Não pode, porque o time tá inteiro saindo, e o Ferreirinha acaba chutando, e o Everton fazendo outra grande defesa. Começa a sessão de trocas, e eu acho que é evidente que o banco do Palmeiras hoje é muito mais qualificado que o banco do São Paulo. Então, o Palmeiras, com as substituições, começa a voltar a crescer no jogo. E aí vem um ponto fundamental. A troca, sai o Ferreirinha, né, do São Paulo, ele pode até ter colocado jogadores até com mais característica de ataque, mas tira totalmente a qualidade e velocidade do São Paulo. O São Paulo fica mais lento, né? E aí, o que o Abel faz? Tira o primeiro volante, recua o Evangelista e coloca mais cara no ataque. E aí o Palmeiras vai pro abafa final, e através do abafa final acaba numa jogada ali pela esquerda do Vitor Roque, tocando a bola pro Felipe Anderson. Muita gente falando que o Felipe Anderson entrou mal, eu não achei. Achei que o Felipe Anderson entrou e fez um bom jogo. Uma boa defesa do goleiro, rebote, gol do Palmeiras e 1-0. Isso que era importante. O Palmeiras soma mais 3 pontos num jogo em que o Palmeiras foi o time que procurou fazer alguma coisa. O Palmeiras procurou a vitória, o Palmeiras conseguiu e o São Paulo foi para travar. O que também está no direito deles, na parte tática, dentro da limitação deles. Expulsão do Abel. Eu acho assim, de 10 expulsões do Abel, 8 eu critico, eu acho que a responsabilidade é à toa. 2 eu acho que é pegação. Num jogo desse não existiu critério. O mesmo critério que foi adotado para o técnico do São Paulo não foi adotado para o Abel. Eu acho que a expulsão, na meu entendimento, foi injusto, até porque o lance era passível de cartão amarelo para o jogador do São Paulo. De resto, o ambiente, a torcida, a volta e mais um conflito. Agora ficou bom jogar em Barueri e não ficou tão legal jogar no Allianz Parque. A gente vai ter que trabalhar bastante isso daí, porque a nossa casa é o Allianz Parque. O Allianz Parque tem que servir como casa do Palmeiras e fator positivo para o Palmeiras. Isso que eu vi da vitória do Palmeiras ontem diante do São Paulo. Tem muita gente falando para mim aqui, o Abel levou vermelho direto, vai pegar 2 jogos. Não tem isso, gente. Ele tomou cartão vermelho e vai pegar um jogo de suspensão. Certo? É contra o Red Bull. Ou não? Isso tá. Então, aí que tá. Não, eu não sei se a Patrícia puder ter essa informação, porque isso daí na outra live que eu tava participando, falaram que ele primeiro tomou um amarelo, aí ele tomou o 3º amarelo, e depois ele tomou o vermelho. E aí eu já não entendi nada, porque geralmente quando tem 2 amarelos, toma o 3º amarelo, depois toma o vermelho, cai um amarelo, só fica o vermelho, ele cumpre, e depois fica pendurado sem tomar um cartão amarelo na frente. Mas diz que não, diz que toma 2. Eu nunca vi isso. Não tem essa. Não pega 2 jogos de suspensão. Entendeu? Mudou a regra. Por isso que eu quero saber. Eu fui pego de surpresa e disse que mudou a regra. Vê aí. Mudou a regra? Mas falaram mesmo que ele não vai para os 2 próximos jogos. Inclusive, o segundo jogo é o contra o Flamengo, né? Viu? Eu não vi, eu fiquei do lado oposto do campo. Eu só vi o árbitro levantando o cartão vermelho, e na hora o Abel, inclusive, já tinha saído, ele nem ficou. Ele nem viu o cartão vermelho dele, ele saiu antes, ele ficou
muito bravo, ficou muito irritado por conta da falta, e ele saiu já antes dele ter visto que ele levou o cartão vermelho. Eu confesso que eu não sabia disso, mas eu vou dar uma checada aqui e ver se a galera pode me ajudar. Mas se ficar 2 jogos também, come vidro e estará lá e sem problema nenhum, tá? Bom, então a Fabi está dizendo que o Soler postou que são 2 jogos. Então é isso, fica 2 jogos e tal, e vamos em frente. Também não é um drama, né? Aqui, ó. Tomou amarelo mais vermelho direto. Se ele tomasse o vermelho pelo segundo amarelo, aí anulava a dupla suspensão, diz o Leonardo, meu querido Leonardo, lá do nosso palestra, tá bom? Valeu, Léo, obrigado, viu, querido, pela informação. Eu realmente não sabia disso, né? E não há o que fazer, né? Não tem nem como fazer, depende de julgamento, certo? Enfim, é isso. Vou falar que ele não fez por querer, depois da 38ª expulsão, né? Coitado. Isso aí. Também não é mesmo, Marcelo Cocciola. Não é o fim do mundo, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí o programa do Galvão. E sim, mais uma vez, o Galvão se rende ao nosso Verdão. Eu acho que ele dá até uma exagerada em pedir já o Vitor Roque na seleção. Se bem que o Pedro também ele tá voltando ainda, né? Então, o Pedro a gente sabe que é um jogador excepcional, mas está voltando de lesão. Então, sim, toda a mídia se rende à efetividade do Palmeiras, né? Claro que a gente perde muitos gols, mas efetividade no fato das vitórias, de correr atrás do resultado até o último minuto do jogo. Então não tem bola perdida. Então um Palmeiras muito forte para essa temporada de 2025, que fez todo essa renovação no elenco, né? Demorou talvez até um pouquinho, mas como a gente não teve pré-temporada, a gente até entende que o estadual foi uma pré-temporada, e quando a temporada começou de verdade para valer, o Palmeiras vem dando resposta dentro de campo, vem vencendo e vem sim cada vez mais melhorando taticamente dentro de campo. Então eu acho que sim, eles exageraram um pouquinho em cogitar o Vitor Roque na seleção. A gente traz aí também, cara, um trecho aí do Massini fazendo uma discussão sobre esse jogo, né? Infelizmente tem essa situação aí do Abel, que como mudou a regra, ele vai ficar 2 jogos fora, né? Ele tomou o 3º cartão amarelo e depois tomou o cartão vermelho direto. Então sim, o Abel vai desfalcar a gente contra o Bragantino e contra o Flamengo. Mas claro que ele vai estar assistindo o jogo ali de algum lugar privilegiado e dando as orientações aí para o seu auxiliar técnico. Quero também ressaltar essa situação da atmosfera em Barueri. A gente sabe que os últimos jogos lá não foi aquela coisa, mas com a promoção que a diretoria fez, com ingressos a partir de R$20, lotou Barueri, a atmosfera, cara, tava demais por tudo, a gente viu, né, eu não tenho prazer de ir até o estádio, né, mas você assistir o jogo, escutar a torcida cantando, e você ouvir o relato das pessoas, dos jornalistas que estavam lá, como a Patrícia aí ressaltou, a energia muito boa. Você vê que no final do jogo foi comemorado a vitória como se fosse final de campeonato. Então a torcida ali, próximo de verdade, a torcida raiz do Palmeiras. Então acabou que hoje foi melhor ter jogado, né? Na Arena Barueri, que foi feita essa promoção e trouxe muita gente que não consegue ir mais nos estádios pelo valor do ingresso. Então trouxe aquela torcida raiz do nosso Verdão e a atmosfera foi totalmente diferente. Porque o Allianz, infelizmente, está ficando muito elitizado. Então não é aquela torcida... Claro que é o torcedor palmeirense, sim. Mas não é aquele cara que faz o Allianz tremer, igual tremeu lá Barueri. Então, uma coisa que o Dudu falou, tem que ver direitinho que o Allianz é a nossa casa. Barueri
ela, na verdade, a diretoria fez a promoção porque o último clássico que jogou lá teve pouca adesão, né, da torcida. Além de ser um pouco mais distante, um ingresso caro, aí, pô, botou ingresso barato, mudou totalmente, né, a expectativa da torcida, trouxe o raiz, como a gente já falou, então hoje está sendo mais legal, melhor para o time, mais apoio jogar na Arena Barueri do que no Allianz. Isso aí é uma questão que a Leila precisa resolver. Ela falou na entrevista, né, na sexta-feira, quando chegou, né, a taça do Super Mundial no Allianz, falou que porque é muito caro, que não sei o que, mas não vai ter esses preços no Allianz. Então acho que ela tinha que estudar direitinho, porque você vê que a atmosfera foi muito melhor em Barueri do que no Allianz. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda, compartilha com a gente, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like. Pessoal, é muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Então, por hoje é isso. Mais tarde a gente vem trazer aí um corte, provavelmente do Jogo Aberto. E um grande abraço para vocês. Uma excelente terça-feira. Um abraço!